Você sabia que Jesus quase morreu por causa de depressão? Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o capítulo 26 vem contando a história sobre a última ceia e o que aconteceu depois que a ceia acabou e eles foram para o jardim do Getsemane. E a partir do verso 36 está escrito assim: Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí ele voltou, encontrou os discípulos dormindo, deu uma bronca neles e depois voltou a orar. E a partir do verso 42 fala assim: retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí voltou, encontrou eles dormindo de novo e pela 3ª vez os deixou novamente e orou, dizendo as mesmas palavras. E aí depois voltou aos discípulos e foi quando Judas chegou com os guardas do templo para prenderem Jesus. E o que eu quero destacar aqui é o finalzinho do verso 37, que fala que Jesus começou a se entristecer profundamente e se angustiar. E ele mesmo disse que aquilo era uma tristeza mortal. Em outra versão fala uma tristeza até a morte. E foi uma coisa tão intensa que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o verso 44 fala assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E geralmente quando a gente vai nas igrejas e vê alguém interpretando essa passagem, a interpretação é sempre no sentido de que Jesus estava pedindo ao Pai que ele fosse poupado da cruz, mas que ele pediu que mesmo que a vontade de Deus fosse diferente da vontade dele, ele queria se submeter à vontade de Deus. Só que tem uma passagem lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 7, que fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E todas as vezes que a Bíblia fala que alguém foi ouvido em suas orações, é sempre no sentido de que Deus atendeu a oração. Então o autor de Hebreus está dizendo que Deus realmente salvou Jesus da morte. Mas Jesus não morreu na cruz? Morreu. A morte que está sendo mencionada aqui é a morte ali no jardim do Getsemane mesmo, por causa dessa tristeza profunda. Jesus percebeu que ele estava prestes a morrer, talvez de infarto, e pediu ao Pai que esse cálice, dessa angústia toda que ele estava sentindo ali na hora, passasse, se essa fosse a vontade do Pai. Mas que se não fosse, se Deus Pai quisesse que Jesus fosse para a cruz, sentindo toda aquela angústia, ele se submetia. Só que o que a gente vê é que quando Jesus se levantou pela última vez para chamar os discípulos e enfrentar Judas e os soldados do templo, e o Sinédrio e Pôncio Pilatos e toda a crucificação, tudo aquilo parecia já uma outra pessoa. E a gente vê que realmente Deus atendeu a oração de Jesus ali, livrou da morte ali naquele jardim das oliveiras e deu para ele um espírito renovado, fortalecido, que possibilitou que ele enfrentasse a cruz até o fim. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu sei que existe nesse exato momento um monte de cristão que está deprimidíssimo, super para baixo, querendo a morte, achando que não tem solução, achando que Deus não é capaz de fortalecer o seu espírito. Se você está passando por isso, se está tendo esses pensamentos, lembre-se que Jesus sentiu uma depressão e angústia muito maiores do que a sua ou a minha, porque naquele momento ele estava sentindo o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele, de todos os tempos, desde o pecado de Adão e Eva até o último pecado que vai ser cometido, desde o primeiro ser humano até o último que vai pisar na face da terra. Jesus estava sentindo isso lá, e isso estava esmagando ele, isso quase fez com que ele morresse, mas ele orou e o Pai o socorreu e renovou o espírito dele, fortaleceu, e ele se levantou um outro homem dali. E se o Pai fez isso com Jesus, ele pode fazer isso com você e comigo. Então, se você está deprimido, busque o Pai, mesmo que você não esteja
vendo solução. Deus tem. É uma coisa sobrenatural que não dá pra gente explicar. Mas se você crê, mesmo que seja só com uma fagulha pequenininha de fé, que seja suficiente para fazer você dobrar os joelhos e pedir pro Pai que Ele volte a operar na sua vida de uma forma poderosa, Ele atende a sua oração. Peça para Ele soprar com o Espírito Santo nessa fagulhinha para que se torne malabareda no seu coração. E saiba que Jesus entende o que você está passando, porque Ele passou também. Pode buscar o auxílio dele sem ter vergonha nenhuma, porque Ele compreende perfeitamente o que você está passando. Seja abençoado pelo Espírito Santo agora mesmo, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus.